Imagina adentrar-te em uma viagem que te leva além dos limites da realidade, mergulhando em um relato tão antigo quanto a própria humanidade. A busca pela Arca de Noé é muito mais do que uma simples expedição. É um mistério que desafiou o tempo e despertou a curiosidade de gerações inteiras. Nas páginas do Gênesis encontra-se uma história que transcende a fé e a religião. Uma história de desafio, salvação e um dilúvio que mudou o curso da história. Noé, um homem justo, foi escolhido por Deus para construir uma arca que abrigaria a esperança da vida em um mundo inundado pela maldade e pela corrupção. Mergulhe nas antigas escrituras e descubra as instruções detalhadas que Noé recebeu para a construção da arca. Desde as especificações exatas das dimensões até os materiais específicos utilizados, cada detalhe alimenta a intriga e a busca por provas tangíveis dessa obra monumental. As palavras sagradas revelam a magnitude da tarefa encomendada a Noé, assim como a esperança que representava em meio ao julgamento divino. Mas a história da Arca de Noé vai além das páginas de um antigo texto. Ela ganhou vida ao longo dos séculos nas mãos de artistas, cineastas e visionários que deram forma à sua própria interpretação deste épico relato. Os especialistas em história antiga afirmam que inscrições em uma antiga placa corroboram a ocorrência recente de um dilúvio global. A notícia sobre o suposto achado da Arca de Noé na Turquia gerou grande interesse na comunidade. Este barco tem um papel crucial na narrativa bíblica, marcando um ponto de finalização e um novo começo. Se a Arca de Noé fosse encontrada, constituiria uma descoberta arqueológica extraordinária. Durante anos, inúmeras pessoas rastrearam diversas montanhas em busca dos restos dessa estrutura de madeira mencionada em textos bíblicos e em lendas de diversas culturas. No entanto, é essencial questionar a autenticidade dessa informação. Caso a arca tenha sido descoberta, que provas históricas foram encontradas a bordo? Convido você a assistir ao vídeo completo para esclarecer essas questões. Será que a Arca de Noé foi realmente encontrada? A história bíblica de Noé relata como Deus lhe encomendou a construção de uma grande embarcação para salvar sua família e pares de animais de uma inundação iminente que iria acabar com a maldade e a corrupção na terra. Registros antigos mencionam a acessibilidade da arca para certos grupos, descrevendo até mesmo um festival anual que se realizava em uma colina para comemorar sua chegada. Disse que partes da arca foram tomadas e usadas como amuletos. No último século, várias pessoas afirmaram ter encontrado a arca. A maioria dessas buscas recentes concentrou-se no Monte Ararat, no leste da Turquia. Disse que a Arca de Noé ficou encalhada nos montes de Ararat após 150 dias de dilúvio, há cerca de 5.000 anos. Difícil imaginar como uma estrutura de madeira tão grande poderia ter resistido a OS elementos por mais de 4.000 anos. Além disso, se o Monte Ararat fosse realmente o local de pouso, como a arca teria sobrevivido às inúmeras erupções vulcânicas que ocorreram até 1840? A busca pela arca e os avistamentos relatados não foram interrompidos por esses fatores, o que não é surpreendente. Se Deus assim o desejar, permitirá que aconteça. Agora, os pesquisadores afirmam ter descoberto evidências de atividade humana perto da formação em forma de barco na montanha, datada entre 5.500 e 3.000 a.C. Primeiro, examinemos o que os pesquisadores de 3 universidades na Turquia e nos Estados Unidos dizem ter encontrado na formação de Durupinar, nos montes de Ararat. Os indícios de atividade humana encontrados abrangem materiais argilosos, marinhos e restos de alimentos, datados entre 3.000 e 5.000 anos atrás. É relevante lembrar que o dilúvio global mencionado em Gênesis ocorreu há cerca de 4.500 anos. Segundo os arqueólogos do projeto Scanius do Arca de Noé, utilizando tecnologia avançada de escaneamento 3D, foi detectada uma estrutura gigante na montanha turca, que coincide em dimensões com as descrições bíblicas da Arca de Noé. Esta descoberta foi feita no sítio de Durupinar,
no Monte Tendurek, no leste da Turquia, que se acredita ser a localização do Monte Ararat, o suposto lugar onde descansou a Arca de Noé, segundo o livro de Gênesis. A formação foi inicialmente descoberta por um agricultor curdo em 1948 e ganhou notoriedade quando o capitão do exército turco, İlhan Durupinar, avistou o sítio em 1951 durante uma missão de cartografia da OTAN. Segundo Andrew Jones, pesquisador do projeto Escaneus da Arca de Noé, e o Dr. Fethi Ahmet Yetis, cientista principal do Departamento de Geofísica de Engenharia Aplicada da Universidade de Istambul, os escaneamentos 3D revelaram uma formação da mesma longitude que a arca mencionada na Bíblia, aproximadamente 150 metros ou 300 côvados, segundo os termos bíblicos. Jones apontou que tais linhas paralelas e ângulos retos sob a superfície não são típicos de uma formação geológica natural, mas coincidem com o que se esperaria de um barco construído pelo homem, que coincide com as descrições bíblicas da Arca de Noé. Embora seja pouco provável que a arca tenha sobrevivido a elementos durante milênios, as expedições continuam em sua busca. Podemos estar seguros de que a arca existiu, já que a palavra de Deus registrou de maneira infalível o relato do dilúvio. Nossa atração temática da Arca de Noé demonstra a possibilidade dessa famosa nave e utiliza o relato bíblico de Noé, a arca e o dilúvio para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. O achado ou não da Arca de Noé não muda nossa crença na Bíblia de forma alguma. A autenticidade da palavra divina permanece inalterada, independentemente de se encontrar ou não a Arca de Noé. O que você pensa sobre a possível localização da Arca de Noé? Compartilhe suas opiniões nos comentários. No caso de que os cientistas consigam descobrir a Arca de Noé, certamente estarão fascinados por seu conteúdo. Podemos observar vastas quantidades de restos fósseis que foram depositados pela água em diversos estratos rochosos ao redor do mundo. Esses estratos se estendem por longas distâncias, ou se dobram enquanto ainda estavam em um estado mole. Encontramos cemitérios de fósseis, onde tanto criaturas terrestres quanto marinhas estão enterradas de maneira desordenada. Além disso, encontramos sedimentos que foram depositados pela água durante milhas, o que é precisamente o que se esperaria geologicamente no caso de um dilúvio global. Você já se perguntou quantos animais foram levados para a Arca de Noé e quanto espaço ocuparam? As escrituras não fornecem um número exato de animais. Simplesmente indicam que os animais impuros entraram a os pares, macho e fêmea, enquanto os animais puros entraram em 7 pares, segundo suas espécies. A informação vem do livro de Gênesis, capítulo 7. Este plano permitiu a Deus selecionar e guiar os animais para a arca, assegurando que chegassem dentro dos 120 anos estabelecidos. Noé não era um especialista em genética, nem tomava decisões sobre quais animais incluir. Os animais selecionados teriam diversidade genética suficiente, e a arca teria espaço suficiente, já que Deus forneceu as dimensões exatas, incluindo 3 níveis. Muitos acreditam que a Arca de Noé se partiria em alto mar, mas sua construção foi divinamente orientada para suportar o dilúvio. No entanto, um barco de madeira dessa magnitude se partiria e afundaria rapidamente, mesmo em águas tranquilas. O Wyoming, mais curto que a Arca de Noé, se manteve à tona com bombeamento contínuo, mas afundou em uma tempestade em 1924. Segundo uma tradição, o esterco era guardado no nível mais baixo da arca, os humanos e os animais limpos no segundo, e os impuros no superior. Outra interpretação sugere que o esterco era armazenado no nível superior e jogado ao mar através de uma escotilha. O comentarista judeu Abraham Ibn Ezra, do século XII, interpretou a arca como submersa durante 40 dias e depois emergiu. O verdadeiro estado da Arca de Noé só será conhecido quando os cientistas que a encontraram revelarem sua condição. Agora, examinaremos 5 dos lugares mais populares como possíveis locais finais da arca. 4 estão perto do Monte Ararat, enquanto o 5º está a centenas de milhas de distância. As afirmações de George Hagopian atraíram atenção para este sítio. Segundo ele, em 1908, quando era criança, seu tio
levou ao Monte Ararat, especificamente a área do desfiladeiro de Ahora. Hagopian descreveu ter encontrado algo que parecia ser um grande barco parcialmente coberto pela neve e pelo gelo. Afirmou que seu tio subiu em um monte de rochas para que ele pudesse andar sobre o teto. Desde então, pelo menos 12 expedições exploraram o desfiladeiro de Ahora, seguindo supostamente os passos de Hagopian. Até hoje, nenhum desses aventureiros conseguiu encontrar os restos da Arca de Noé no desfiladeiro de Ahora, apesar de terem utilizado imagens de satélite e terem procurado quando o glaciar derreteu. É tentador descartar as surpreendentes afirmações de Hagopian como fantasias infantis. No entanto, existem complicações em seu relato. Hagopian deu relatos contraditórios de sua aventura. Ele tinha 8 ou 10 anos na época. Foi em 1905 ou em 1908. Além disso, é difícil conceber que um jovem tenha realizado essa viagem difícil e perigosa sem um treinamento adequado. Talvez o maior obstáculo para afirmar que este local é o lugar onde descansou a arca seja o fato de que o desfiladeiro de Ahora está no Monte Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4, relata que a arca chegou à terra nos montes de Ararat, o que significa que pousou na região da terra de Ararat. Como mencionado anteriormente, este vulcão inativo entrou em erupção pela última vez em 1840, e durante a era do gelo pós-diluviana ocorreram muitas erupções muito mais significativas. O desfiladeiro de Ahora foi esculpido principalmente por um terremoto em 1840 e pela erosão catastrófica que se seguiu. Apesar das afirmações dos buscadores da arca de que a arca poderia ter descido após a formação do desfiladeiro, ainda resta a incógnita de como uma estrutura de madeira teria resistido sendo sepultada pelas lavas fundidas que brotaram após o dilúvio. Agora, exploraremos outro local que despertou o interesse dos pesquisadores da arca, conhecido como a peculiaridade do Ararat. Em 1943, uma agência de inteligência dos Estados Unidos capturou fotografias do lado noroeste do Monte Ararat. Observa-se uma estrutura proeminente sobressaindo do gelo e da neve no centro da imagem. Esta figura intrigou os buscadores da arca porque se assemelha a uma seção de um grande navio. No entanto, essa peculiaridade poderia ser simplesmente uma formação rochosa, com a quantidade adequada de gelo e neve derretidos, criando a ilusão de uma estrutura em forma de barco. Uma imagem de satélite tirada em 2003 reacendeu o interesse na peculiaridade do Ararat. Supostamente tirada do mesmo local na montanha, esta vista aérea mostra uma estrutura alongada com dimensões semelhantes às da Arca de Noé. Em relação à expedição de Nami, em abril de 2010, um grupo de exploradores cristãos evangélicos afirmou ter descoberto indícios da Arca de Noé no Monte Ararat. Durante sua expedição, 2 anos antes, em um destacado cânion na face sul da montanha, o grupo representava a Noah's Ark Ministries International, também conhecido como NAMI, que faz parte do evangelismo mediático com sede em Hong Kong. Este grupo alega ser uma entidade cristã dedicada à promoção da mensagem de Jesus Cristo através dos meios de comunicação. Afirmaram ter encontrado ou recebido informações sobre 7 compartimentos de madeira enterrados no Monte Ararat, que acreditavam ser parte da Arca de Noé. Até produziram um vídeo mostrando membros da equipe presumivelmente dentro de uma dessas estruturas de madeira. Embora ficássemos felizes se a arca tivesse sido descoberta, essa descoberta é provavelmente uma ilusão. Não se trata de acusar a NAMI de perpetrar uma fraude, mas existe a possibilidade real de que tenham sido enganados por um homem chamado Parachute. O Dr. Randall Price e o Dr. Don Patton foram selecionados como especialistas para se juntar à expedição, mas lhes foi negado o acesso ao local e logo foram afastados do grupo. Eles registraram inúmeras discrepâncias entre o que foi relatado e o que descobriram durante sua investigação. Além disso, poderia um local que sofreu inundações recorrentes durante séculos se manter em boas condições? Este monte é um vulcão inativo e provavelmente as águas do dilúvio chegaram tarde demais para ter sido a montanha onde a arca encalhou. Para o 5º local, o Monte Sulamã, a Bíblia indica que a arca chegou aos montes de Ararat. Muitos acreditam que o Monte Ararat, no leste da Turquia, é a localização,
mas a Bíblia simplesmente menciona uma montanha na região de Ararat, antiga Urartu. Portanto, é possível que a arca tenha chegado a uma montanha diferente. Um veterano chamado Ed Davis afirmou ter avistado os restos da Arca de Noé durante a Segunda Guerra Mundial no Irã. Baseado nisso, Bob Cornuke, do Instituto Base, dirigiu expedições ao Monte Sulamã, também conhecido como o Trono de Salomão, em 2005 e 2006, para explorar outro possível local para a Arca de Noé. Cornuke ofereceu vários detalhes sobre esse lugar. Ele sustenta que o Monte Sulamã é uma possível localização para encontrar os restos da Arca de Noé. Durante a expedição, sua equipe encontrou rochas que se pareciam surpreendentemente com vigas, mesmo a mais de 13 mil pés de altura, além de um santuário e abundantes conchas fossilizadas no topo de uma montanha próxima. Ele também destaca a variedade de ecossistemas na região e o redescobrimento do cavalo cáspio em 1965, considerado uma das variedades mais antigas de cavalos domésticos. Apesar dessas evidências, há vários problemas com a ideia de que a arca repousou no Monte Sulamã. É possível que as rochas que parecem vigas sejam uma característica geológica, como a borda erodida de camadas de rocha finamente estratificadas que se levantam. No entanto, o principal inconveniente é que o Monte Sulamã está localizado a 250 milhas a leste dos limites conhecidos mais distantes da antiga região de Urartu. Portanto, esta montanha não condiz com a descrição bíblica de que a arca repousou nos montes de Ararat. A falta de evidências conclusivas sobre a existência real da embarcação, apesar dos indícios encontrados pelos cientistas, gera ceticismo sobre a veracidade do relato do dilúvio. Relatos de catastróficas inundações e seus sobreviventes datam de tempos anteriores à Bíblia hebraica, cujas partes mais antigas remontam ao século 7 a.C. Mitos sobre um dilúvio devastador, ordenado por uma divindade sobrenatural, estão presentes em vários textos mesopotâmicos, desde o Épico de Gilgamesh, do segundo milênio antes de Cristo, até uma tabuleta cuneiforme babilônica do ano 1750 a.C., que descreve a construção da arca. Poderiam esses relatos ter raízes históricas? Kina, explorador da National Geographic e arqueólogo da Universidade George Washington, menciona evidências geológicas de uma grande inundação no Mar Negro há cerca de 7.500 anos. No entanto, há desacordos entre os cientistas sobre a magnitude deste evento, assim como entre os historiadores, a respeito de se os relatos sobre o dilúvio foram inspirados por fatos reais. É provável que as inundações tenham ocorrido em diferentes lugares e épocas, e que esses eventos se tenham integrado naturalmente nas tradições orais e escritas de diversas culturas. Os estudiosos discordam sobre a localização exata da Arca de Noé, segundo a Bíblia hebraica. De acordo com o relato bíblico, a arca descansou nos montes de Ararat, na antiga região de Urartu, que hoje abrange a Armênia, partes do leste da Turquia e Irã, não necessariamente no cume montanhoso que leva esse nome atualmente. A arqueóloga Jot Magnus, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, comentou: "É impossível estabelecer com precisão a localização de Noé, se é que ele existiu, e do dilúvio, se realmente ocorreu em termos de tempo e espaço. Apenas uma inscrição antiga autêntica poderia esclarecê-lo, embora, mesmo assim, poderia se referir a outro Noé ou a outro evento de inundação." A proliferação da pseudo-arqueologia que abraça a Bíblia como verdade literal continua. Apesar disso, às vezes é importante lembrar que a história da Arca de Noé é comumente interpretada como uma representação simbólica ou alegórica do julgamento, da redenção e da preservação divina da vida, em vez de um relato científico. A ciência e a fé muitas vezes oferecem explicações divergentes. Dado seu caráter alegórico, o relato da Arca de Noé na Bíblia pode não se alinhar completamente com a evidência ou a compreensão científica. Além disso, a interpretação das histórias bíblicas varia. Enquanto alguns as consideram literalmente verdadeiras, outros as veem como lições espirituais, não destinadas a serem submetidas a uma análise científica.
Em última análise, a busca pela Arca de Noé nos convida a refletir sobre nossa própria fé e espiritualidade. Qual o significado dessa história para cada um de nós? Como podemos aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária? Essas perguntas nos desafiam a aprofundar nossa compreensão da fé e a buscar respostas que ressoem com nossa própria experiência e convicções. Assim, te convido a se juntar à conversa. O que você pensa sobre a busca pela Arca de Noé? Você acredita que é possível encontrar provas físicas de sua existência ou prefere vê-la como um símbolo de esperança e salvação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e continuemos explorando juntos esse fascinante mistério da história bíblica. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante sobre temas históricos e religiosos. E assegure-se de dar um like neste vídeo se você gostou da exploração do mistério da Arca de Noé. Suas interações nos ajudam a continuar criando conteúdo de qualidade e a compartilhar conhecimento com mais pessoas. Obrigado pelo seu apoio e nos vemos no próximo vídeo.